Olá pessoal, professor Tiago aqui. Nessa videoaula a gente vai continuar, a gente vai melhorar aquele projeto do upload de arquivos. Então, o que a gente tem aqui? Anteriormente, né, a gente fez aquele sisteminha, aquele scriptzinho para fazer o upload de arquivos simplesinho, só que a gente pode melhorar um pouco ele, né? Então, para manter um histórico do que a gente fez, eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo arquivo, up simples. Ainda é o simples, Thiago? Sim, ainda é o simples. Melhorado. Por que ainda é o simples? A gente consegue fazer o upload de arquivo, arquivos múltiplos. Existe uma variável de seção do PHP que a gente pega, a gente consegue acompanhar o progresso. A gente conseguiria usar outras funções para testar. Então, existe ainda algumas coisas que a gente pode trabalhar com o PHP para a gente testar e melhorar o upload, né? Nesse daqui, qual que vai ser o meu objetivo agora com o arquivo melhorado? Eu vou colocar uma regrinha de segurança nele aqui, para a gente melhorar um pouquinho mais isso. Por exemplo, um dos grandes problemas e preocupações que o servidor tem é verificar se o arquivo é executável. Então, eu vou criar uma regra para impedir que arquivos executáveis fiquem lá no servidor, né? Então, verifica se o arquivo é executável. Eu vou vir aqui, um if. No PHP eu tenho uma função chamada isExecutable. Perceba que o PHP é muito completo, ele tem funçãozinha para a gente testar de tudo, né? E aqui eu tenho que passar um argumento para essa função. Que argumento que eu vou passar? Eu vou passar o nosso arquivo temporário. Então, como que funciona aqui? O isExecutable retorna um booleano. Ó, retorno booleano. Então, se o retorno for verdadeiro, eu vou disparar uma exceção. Então, se for um arquivo executável, eu já vou disparar a exceção aqui e já vai tratar o erro lá embaixo, né? Vou colocar uma mensagem aqui, né? Arquivos executáveis não são permitidos. Isso já resolve o problema dos arquivos executáveis. Eu já consigo barrar arquivos executáveis aqui. Mas vamos melhorar um pouquinho mais esse código. Vamos entender um problema que eu tenho nesse código relacionado ao nome do arquivo. Perceba que, independentemente do arquivo que eu selecione para enviar para o servidor, ele sempre vai salvar com o mesmo nome, enviado.gif. Por que isso vai ser um problemão, né? Se eu enviar um arquivo PNG, ele vai salvar como GIF. Se eu enviar um arquivo JPG, vai salvar como GIF. Se eu enviar um arquivo do Word, adivinha, vai salvar enviado.gif. Então eu preciso dar uma melhorada quanto à extensão, né? Eu preciso adaptar o meu código para ele reconhecer a extensão do arquivo e colocar a extensão certa. No PHP a gente vai fazer assim, ó. ext arquivo é igual, existe uma função para tudo, né? pathinfo. A função pathinfo, ela retorna informações sobre o caminho de um arquivo. Então eu tenho que passar um caminho, né? No caso aqui, o que eu vou passar? Eu vou passar, na verdade, o nosso arquivo temporário. Opa, perdão, o arquivo temporário não pode ser, né? Ele vai retornar a extensão .tmp. Eu tenho que passar o nome do nosso arquivo. E além do nome do nosso arquivo, eu tenho que passar uma constante. E é a primeira vez que eu falo de constante com vocês. O que é uma constante? Diferente da variável, ela nunca muda, por isso que é constante. E o PHP usa constantes de configuração para a gente ajudar no ajuste de funções, de classes. Então, assim, é bem difundido a gente usar. Você está vendo aí o autocomplete do VS Code? Ele está sugerindo algumas coisas. Ó. Se você olhar, eu tenho uma chamada Path Info Extension. E é exatamente essa daqui que eu quero. Então, o que eu estou passando? Eu estou chamando, né, a função pathinfo, eu estou falando que é esse arquivo aqui que eu quero as informações, e qual informação que eu quero? Eu quero a informação extensão.
Então aqui já me deu a extensão do arquivo. O que eu posso fazer? Copio isso aqui. Vou apagar aqui o GIF, né? E agora já resolveu o meu problema. Então, se eu enviar um arquivo do Word, ele vai colocar a extensão .docx, né? E por aí vai. Deixa eu comentar aqui, para ficar bem legalzinho, né? Obtendo extensão do arquivo. Muito bem. E agora, o que mais que eu vou fazer? Tá pronto, né? Funcionou. Só que não. Porque imagina só, eu envio um arquivo legal, bacana, né? Aí eu vou enviar outro arquivo. Ele vai sobrescrever o arquivo que eu já tenho. Se eu quiser que sobrescreva, tudo bem, mas na maioria das vezes eu não quero fazer isso. Eu quero manter vários arquivos lá, eu quero fazer o upload de várias fotos, de vários documentos. Então eu preciso garantir que a cada upload o nome do arquivo mude, que o servidor mesmo gere um nome, né? Como que eu posso fazer isso? Existe uma outra função no PHP, né? Eu vou colocar assim, ó, nome único, né? Que ela se chama Unique ID. O que a Unique ID faz? Ela tenta gerar uma ID única, né? Existe uma discussão, né, muito ampla, né? As máquinas geram números aleatórios e tudo mais. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas a gente vai quebrar um galhão com ela aqui, né? Eu posso adicionar um prefixo, então eu vou colocar aqui, ó, enviado, underline, e aí eu vou concatenar esse nome do arquivo justamente com a extensão dele. Legal, né? Aí o que eu vou fazer? Quando eu for fazer o upload de um arquivo, ele vai fazer assim. Olha o esquema, ó. Deu tudo certo até aqui, não disparou nenhuma exceção. Legal. Aqui eu vou pegar qual que é a extensão do meu arquivo. Aqui eu vou gerar um nome novo para ele. E esse nome vai começar sempre com enviado, underline, vai gerar uma ID única aqui. No final, eu vou colocar um ponto, né? E a extensão. Então, isso aqui vai gerar coisas do tipo, né? Enviado, tananana, ponto, GIF, por exemplo. Então, meu nome único vai ser alguma coisa parecida com isso daqui, ó. O que vai ser muito útil para a gente não sobrescrever arquivos lá no servidor. Tudo bem? Falta algum ajuste ainda, né? Nome do arquivo no servidor, tá certo, né? Preciso fazer mais alguma coisa? Preciso testar, ver se vai funcionar. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Ok, um código mais com cara de programa agora, né? De código mesmo. Ah, falta uma coisa importante. Eu preciso vir aqui, ó, e alterar o action, né? Não é upload simples mais, é upload simples melhorado. Tá salvo, legal. Agora aqui, vou voltar lá, atualizo, né, para ele atualizar o action também. Procurar. Vou selecionar primeiro aqui o meu arquivo GIF e enviar. Arquivo enviado. Vamos lá no nosso diretório ver se foi enviado mesmo. Ah lá. Funcionou, né? Enviado, underline, uma ID muito louca, ponto GIF. Funcionou. Vamos testar com aquele arquivo DLL, ver o que vai acontecer agora? Será que ele vai deixar o DLL? Não sei se ele vai encaixar como arquivo executável. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Erro ao enviar. Erro número 1. Então ele já barrou alguma coisa. Ele só não barrou com o código que eu queria, né? E agora que eu quero mostrar, eu lembrei que eu não voltei a configuração de internet dessa máquina. Que droga. Bom, depois eu vou voltar numa outra videoaula, eu vou voltar com a tabelinha dos erros. Mas vamos dar uma olhada aqui se ele copiou.
Não copiou, né? Não deu certo, que bom. Vamos voltar aqui. Eu vou tentar pegar outro arquivo executável. Na pastinha do PHP eu tenho, né? Eu tenho esse aqui, sei lá que arquivo que é esse, mas vamos lá. Ah lá, que legal. Arquivos executáveis não são permitidos. Vou fazer de novo, ó. Devagar agora, né, Thiago? Que é uma aula. Deplister.exe, aplicativo, né? Tá aqui. E não foi, né? Ele barrou lá, não deixou nem eu subir o arquivo. Já barrou a execução do código. Então, é isso aí, gente. Uma execução um pouquinho melhor, né? É claro que faltou a gente fazer um decode disso daqui. A gente decodificar quais são os erros possíveis. A gente volta numa videoaula posterior para fazer um tratamento mais amigável desse tipo de erro, que isso aqui de longe não é o ideal. Mas deixa eu passar para vocês uma outra coisa. Já que a gente está mexendo aqui com os negócios do PHP, vamos dar uma olhada nesse arquivo php.ini, que aqui dentro existem configurações de upload de arquivos, que a gente tem que dar uma olhada. Então vamos olhar aqui, ó, upload. Vou colocar o cursor aqui em cima para ele procurar no arquivo inteiro. Ó, uma seçãozinha aqui, File Uploads. Primeira configuração que a gente vai ter, se os uploads estão habilitados, e ele habilita com ON. Então, aqui a gente pode definir um diretório de arquivos temporários também. No caso está comentado, ele deve pegar o padrão do sistema. Isso aqui, ó, dá muito BO em vários sisteminhas, e eu acho que foi esse o BO que deu agora naquele erro número 1. Lembra o tamanho daquele arquivo DLL? Era 3 megas e pouco, né? E qual que é o tamanho máximo aqui? Ó, upload max file size. O tamanho máximo do meu arquivo está de 2 megas. E se no lugar do 2 a gente permitir arquivos de 10 megas? Será que vai resolver? Acho que sim. Vamos deixar isso aqui salvo. Vou voltar aqui no meu VS Code. Deixa eu parar o meu servidor, Ctrl C. Vou iniciar o servidor de novo. Por que eu estou fazendo isso? Eu alterei o arquivo php.ini. Então eu tenho que parar o servidor, iniciar ele de novo para ele carregar a nova configuração do ini. Volto aqui. Vou repetir aquele processo. Vamos ver se ele vai copiar o DLL agora. Vou pegar uma DLL aqui mesmo. Essa daqui é a mesma, né? 3300. Ou ele vai barrar pelo tamanho do arquivo, ou ele vai considerar a DLL executável. Não, enviou. Legal. Vamos olhar? Ah lá, ó, enviado e o arquivo DLL. Viu só? A gente tinha que ter alterado essa diretiva, que estava apenas 2 megabytes e ele barrou o tamanho do arquivo. Qual que é a outra coisa que a gente tem aqui, ó? Max File Uploads. Lembra que eu falei que a gente pode fazer upload de vários ao mesmo tempo? Né? Por exemplo, quando você está fazendo upload de fotos para o Facebook, ele não faz uma por uma, ele faz várias paralelas, né? No nosso PHP ele está configurado para aceitar até 20 arquivos sendo enviados ao mesmo tempo. Numa videoaula posterior a gente vai abordar esse tema. Depois que a gente vê estrutura de repetição, a gente melhorar um pouquinho o tratamento de exceções, aí a gente vai voltar aqui para ver isso. E aí, tem mais alguma coisa aqui? Eu tenho as configurações de formulários POST, né? Não, tá muito para baixo, tá? No Postgres. Volta aqui em cima. Não. Ah, aqui, ó. Essa diretiva ela é esquecida por muita gente, ó, que é o Post Max Size. O que é o Post Max Size? Eu falei para vocês lá naquela videoaula sobre as requisições GET e POST, que o GET envia na URL, né, no máximo 255 caracteres sem nenhum problema. Aqui no Post Max Size eu tenho o tamanho máximo que todos os meus parâmetros podem ter e inclua o arquivo como um parâmetro. Então não adianta nada lá no Upload Max File Size eu ter deixado 10 e aqui eu ter deixado 8.
Porque se eu aumentei o tamanho do meu arquivo de upload, eu preciso aumentar também o tamanho da requisição post. Então, essa diretiva do PHP ela tem que acompanhar aquela lá do upload, senão vai dar BO também. E uma que muita gente erra também é a da memória do PHP. Lembra? O PHP é um programa. E ele também usa memória RAM. Aqui, ó, está marcado para o PHP usar até 128 MB de memória RAM. Se você tiver numa aplicação pequena, até que funciona bem isso aqui. Só que se você tiver num servidor que tem alta demanda, muitos acessos, né, e você não melhorar a quantidade de memória RAM que um script pode consumir, um só, tá? Um script só. Isso vai ser problemático. Qual que é o ideal aqui? Se o seu servidor tiver bastante memória RAM, se for um servidor dedicado, se for uma cloud, se for uma coisa que tem elasticidade, você pode deixar isso aqui pelo menos 1 GB, se você tiver muita demanda. Se não, é tua aplicação, você está aí treinando agora, fazendo, pode deixar 128 mesmo, que não vai causar nenhum problema. Mais para frente, a gente pode até fazer umas brincadeirinhas mudando essa diretiva aqui e causar um estouro de memória do PHP. Se a gente vê depois. Bom, deixa eu fechar isso aqui, né? Esquece de salvar. Videoaula bem produtiva, bem legal, deu para a gente entender bastante coisa. Espero que a questão do upload de arquivos seja útil e a gente se encontra numa próxima videoaula. Obrigado, até mais.